Eu sei que eu tô um pouco diferente, mas nessa minha viagem através da química, eu acabei indo visitar uma plataforma de petróleo. Nossa, vocês não têm ideia o quanto pode ser interessante aprender sobre a origem do petróleo e como ele é importante para inúmeras coisas que usamos todos os dias. Vocês devem inclusive estar achando que eu pareço estranha, né? Mas além de tudo que eu aprendi com a visita às plataformas, é muito legal estar ali no meio do mar aprendendo. Bem, mas vamos ao nosso primeiro assunto de hoje, a origem do petróleo. O petróleo se originou da decomposição de animais e vegetais que foram sendo soterrados no fundo dos mares devido ao desmoronamento da crosta terrestre. Uau! Isso ocorreu há milhões de anos atrás. Esse material foi submetido a alta pressão, formou um aglomerado de animais e plantas que deu origem ao petróleo. Mas o petróleo não surge assim do nada. Ele necessita de inúmeras condições favoráveis para se formar. Por isso é um recurso natural, não renovável. Portanto, o petróleo pode acabar pelo uso excessivo. E se não existirem as condições necessárias, talvez nunca mais se forme. A nossa geração pode ser a última a utilizar essa matéria-prima, que já foi chamada de ouro negro. Bom, já vimos como o petróleo se forma. Agora vamos ver o que é o petróleo? A palavra petróleo vem do latim. Petro significa pedra e oleum, óleo. O petróleo é um líquido viscoso, oleoso, menos denso e insolúvel em água. É um combustível fóssil. Quimicamente, é uma mistura complexa de hidrocarbonetos que podem chegar a 90% da sua composição. Ainda contém derivados de enxofre e de nitrogênio, sais e água. Eu vou ter que falar sem me mexer muito para não jorrar petróleo. Nessa minha visita à plataforma de petróleo, eu descobri que o petróleo normalmente se encontra entre uma camada de água salgada e outra de gases, o que o submete a uma forte pressão. Vou explicar para vocês como o petróleo é extraído. Quando o solo é perfurado, o lençol de petróleo é atingido e jorra para a superfície. Com a saída dos gases, o petróleo é bombeado para ser retirado da jazida. Mas vocês sabiam que o petróleo bruto, como sai do poço, não tem aplicação direta? Para utilizá-lo é preciso fracioná-lo. Esse processo é chamado de refino ou destilação fracionada. Agora sim, limpinha. Bom, pessoal, eu tenho um amigo que trabalha numa refinaria e eu fiz um convite para ele vir aqui e me ajudar a explicar melhor como esse processo acontece. Oi, pessoal. Eu vim aqui tentar ajudar dando algumas dicas de como funciona o refino. São realizadas uma série de operações para a obtenção de produtos que têm inúmeras aplicações em nosso dia a dia. Mas afinal, o que é refinar? Refinar petróleo é separar as frações desejadas, processá-las e industrializá-las em produtos vendáveis. Mas é assim, fácil? Sim, bem fácil. Inicialmente, o petróleo é aquecido em um forno, sendo parcialmente vaporizado e direcionado para a coluna de fracionamento, que é provida de várias bandejas. A temperatura da coluna varia com a altura. No topo, encontra-se a temperatura mais baixa. Continua a explicação, eu estou adorando aprender sobre o petróleo e seus produtos. Mas me conta uma coisa. Como é que acontece a separação dos diferentes produtos? Tem a ver com os pontos de ebulição de cada componente? Sim, o vapor sobe pelas placas da coluna. A substância na forma de vapor atinge uma altura em que a temperatura é igual ao ponto de ebulição dessa substância. Então ela condensa e é recolhida. Parece fácil, mas tem como ser assim mais específico, explicar passo a passo? Claro. Vamos lá. A primeira etapa do processo é a destilação primária, através da qual são extraídas diversas frações importantes que dão origem à gasolina, ao óleo diesel e ainda à nafta e diversos solventes e querosenes, além de uma parte do GLP. Mas e como é que funciona essa coluna? Assim, é fácil.
A substância com menor ponto de ebulição irá condensar no ponto mais alto da coluna. Já as substâncias com os pontos de ebulição maiores condensarão nas partes inferiores da coluna. Mas e como as refinarias separam tudo isso? As placas recolhem as diferentes frações líquidas que passam por condensadores onde são resfriadas e armazenadas em tanques. Essas frações são encaminhadas para diversos tratamentos a fim de obter os produtos desejados. Nossa, tem muita coisa que envolve a extração e refino do petróleo. Afinal, ele é super importante no nosso dia a dia. É verdade, muitas coisas são produzidas a partir do petróleo. Roupas, sapatos, Combustíveis, os cosméticos, plásticos, medicamentos, nossa, milhares de outras coisas. Mas tem uma coisa importante que não podemos deixar de comentar. O petróleo e outros combustíveis fósseis, ao serem queimados, geram metano e o gás carbônico, responsáveis pelo agravamento do efeito estufa. Por esse motivo, atualmente, buscam-se fontes alternativas, como, por exemplo, o biodiesel, os combustíveis limpos, que causam menos impacto ao meio ambiente e à saúde das populações, né? Mas sobre esse assunto vamos falar no episódio que trata a respeito dos óxidos. Isso aí, muito obrigada pela sua ajuda, por suas explicações, adorei! Foi um prazer poder colaborar. Valeu, tchau! Depois de assistirem esse episódio e o do biodiesel, que tal vocês pensarem sobre algumas das vantagens e desvantagens desses dois combustíveis? Enumerem 5 de cada uma para discutirem em aula e depois responderem. Na opinião de vocês, é melhor usar o petróleo ou o biodiesel?